Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um sistema que, apesar de invisível, organiza a vida de todo mundo no planeta, os fusos horários. Preparem-se para entender como o mundo inteiro conseguiu, de alguma forma, acertar os relógios. Essa é uma pergunta clássica, né? Quem nunca pensou nisso? Enquanto a gente está começando o dia, tomando aquele café, do outro lado do mundo já tem gente se preparando para dormir. E olha, essa diferença não é mágica, é ciência pura. Foi justamente para organizar esse aparente caos que os fusos horários foram criados. Mas afinal, o que são exatamente os fusos horários? Bom, de forma bem simples, eles são a nossa resposta, a nossa solução para um fato que nunca muda. O nosso planeta não para de girar um segundo sequer. Basicamente, é como se a gente pegasse a Terra e a fatiasse em 24 gomos, sabe, como uma laranja. Cada um desses gomos, dessas faixas, é uma zona horária, ou seja, um fuso horário. A ideia principal por trás disso é criar um sistema, um padrão, para que a hora não seja uma bagunça completa de um lugar para o outro. E o ponto central de tudo isso é o Sol. Não tem jeito, ele só consegue iluminar metade da Terra de cada vez. Isso quer dizer que, enquanto é meio-dia com o Sol a pino em um lugar, do outro lado do mundo é madrugada. Os fusos horários existem justamente para botar ordem nessa diferença de luz. Certo. Agora que a gente já entendeu o porquê, vamos mergulhar no como. Existe uma matemática bem simples e, olha, até elegante por trás de todo esse sistema. E o melhor é que ela é bem mais fácil de entender do que parece. Tudo começa com um fato da geometria. A Terra é uma esfera. E uma esfera completa, uma volta inteira, tem 360 graus. Essa é a circunferência total do nosso planeta. Guarda esse número. O segundo número é um que a gente conhece muito bem. O tempo que a Terra leva para dar essa volta completa em torno de si mesma, 24 horas. É a duração do nosso dia. E agora a mágica acontece. Se a gente dividir os 360 graus da Terra pelas 24 horas do dia, o resultado é 15. Bingo! Isso quer dizer que a cada 15 graus de longitude que a gente percorre no mapa, o tempo muda em 1 hora. Essa continha simples é a base de todo o sistema. Só que para um sistema desses funcionar, ele precisa de um ponto de partida, né? Um marco zero. E esse ponto é o famoso meridiano de Greenwich, lá em Londres. Ele é a linha imaginária de longitude 0 grau e serve de referência para todas as horas do mundo. É o tal do GMT, que significa Greenwich Mean Time, ou o tempo médio de Greenwich. E a regra fundamental é a seguinte: como a Terra gira de oeste para leste, todos os lugares que ficam a leste de Greenwich têm as horas adiantadas, ou seja, a gente soma horas. Já todos os lugares a oeste têm as horas atrasadas, aí a gente subtrai. Simples assim. Ok, a teoria parece fazer sentido. Mas como isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos colocar essa matemática para jogo e ver como o tempo se comporta ao redor do mundo. Então vamos lá, um desafio prático. Imagina um grande evento, um jogo de futebol começando em Sydney, na Austrália, às 4 da tarde. Que horas um fã que mora lá em Nova York precisa ligar a TV para não perder o início da transmissão ao vivo? Vamos para o cálculo. Sydney está no fuso GMT mais 10, ou seja, 10 horas na frente de Greenwich. Nova York, por outro lado, está no GMT menos 5, 5 horas atrás. Para achar a diferença total entre eles, a gente soma essas distâncias. 10 mais 5, dá 15 horas de diferença. Agora, como Nova York está a oeste de Sydney, a gente subtrai essas 15 horas das 4 da tarde. E o resultado? 1 da manhã. Pois é, o fã de Nova York vai ter que madrugar para acompanhar o jogo. Agora vamos trazer essa conversa para casa, para o nosso quintal. Como é que o Brasil, com esse tamanho todo de continente, se encaixa nesse mapa de horários do mundo? O Brasil está inteirinho a oeste de Greenwich, então todas as nossas horas são atrasadas em relação ao GMT. No total temos 4 fusos horários. O mais conhecido, claro, é o fuso 2, que está 3 horas atrás de Greenwich. Esse é o horário de Brasília, a hora oficial do país, que a grande maioria de nós segue. Mas a gente vai desde o fuso de Fernando de Noronha, que está 2 horas atrás, até o do Acre, com 5 horas a menos que o GMT. Mas nem sempre foi essa organização toda, viu? A história de como a gente chegou nesse sistema padronizado é super interessante e mostra um mundo que, em termos de tempo, era um verdadeiro caos. Imagina só, antes de 1878, viajar de trem era uma loucura. A pessoa precisava ajustar o relógio em cada cidade que parava, porque cada lugar tinha sua própria hora local, baseada na posição do Sol. Foi aí que o engenheiro chamado Samuel Fleming teve a grande ideia de dividir o mundo em 24 zonas.
E essa proposta foi oficializada em 1884 numa conferência em Washington, que criou o sistema que a gente usa até hoje. E por que a linha de partida fica justamente em Greenwich, um bairro de Londres? A resposta é bem direta: geopolítica. Lá no século XIX, o Império Britânico era a maior potência econômica e naval do mundo. Então a escolha de Greenwich foi um reflexo claro dessa influência global que eles tinham. E para a gente fechar, vamos dar uma olhada em alguns fatos bem surpreendentes e curiosidades que mostram como os fusos horários podem ser, digamos, um pouco estranhos e muito interessantes. Olha só que contraste maluco. A Rússia, por ser gigantesca, se espalha por 11 fusos horários diferentes. Faz todo sentido. Agora, a China, que é quase do mesmo tamanho e deveria ter pelo menos uns 4, usa apenas um fuso para todo o país, por uma decisão política, o horário de Pequim. Isso cria situações bizarras, como o sol nascendo às 10 da manhã em algumas partes do oeste do país. E voltando para a nossa primeira pergunta sobre o Japão, a diferença para o horário de Brasília é de exatamente 12 horas. A gente está em lados praticamente opostos do relógio mundial. Quando aqui é meio-dia, lá é meia-noite. É um exemplo perfeito de como o sistema funciona na prática. E quem já fez uma viagem longa para outro continente conhece bem esse efeito, o famoso jet lag. Ele é a resposta do nosso corpo a essa mudança brusca de fusos. O nosso relógio biológico fica totalmente confuso, e isso causa cansaço, irritação. É a prova física de que os fusos horários são algo muito real e afetam o nosso organismo. Para terminar, fica aqui uma reflexão. Esse sistema de fusos horários foi criado lá no século XIX para um mundo muito diferente do nosso. Agora, na nossa era digital, super conectada, ele ainda é a melhor solução. Se a gente tivesse a chance de começar do zero, o que faríamos de diferente? Fica a pergunta no ar. Obrigado pela companhia e até a próxima!